Mi expresión es muy breve, muy simple, y para facilitar la comprensión de esta mi apreciación, me gustaría decir, antes de todo, que por ser antropólogo, voy a hacer una intervención basada en la antropología del derecho, que aquí accioné para ser compreendida como uma investigação comparada, a ser um esforço de algo abstrato. Uma investigação comparada de definição das regras jurídicas, para a expressão dos conflitos sociais e dos modos através dos quais tais conflitos são institucionalmente resolvidos. Como tal, uma antropologia do direito tem como ponto de partida os procedimentos jurídicos, e as leis não são coincidentes com códigos legais escritos, com tribunais de justiça formais, com uma profissão especializada de advogados, de antropólogos, de legisladores, de policiais, de autoridade militar. E é verdade, o que ocorre hoje é que estão se descortinando teorias complexas, teorias nascentes e informação, ainda informação todavia, tal como as que classificam e definem a natureza como sujeito de direito. Não é um quadro teórico definido, consolidado, é em consolidação. Essa nova classificação, ela é datável, ela não veio do nada, ela tem uma data, com a emergência desse referido primado, foi aqui no Equador, das primeiras décadas desse século XXI, 2008, se não me engano, 2008. Então está-se diante de diferentes campos de conhecimento que veem o direito de um ponto de vista mais complexo, focalizando relações de poder que propiciam condições reais para que a ciência do direito possa eleger como objeto de reflexão, numa perspectiva comparada à chamada natureza como sujeito de direito. Então isso não é natural. Essa eleição do objeto não é natural, não é espontânea, é construída, é deliberada e é um trabalho árduo para se montar isso. Em decorrência desse processo, é que foi instituído esse Tribunal Internacional de Direitos da Natureza. Aqui foi feita a denúncia hora em pauta pelos povos indígenas do Oiapoque, né, e seus territórios vivos, versus, como está na tábua, o Estado brasileiro. A exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas e seus efeitos sobre o arquipélago de Marajó, as regiões do Amapá, que, do ponto de vista do Ministério Público Federal, se estende até o Rio Grande do Norte, incorporando o maior manguezal do mundo e os recifes mais proeminentes dessa costa norte da América do Sul, né, tendo a leste designada a região do Baixo Amazonas, ele opôs em ações jurídicas concretas desde, esse ponto é importante, desde abril do ano passado, o Ministério Público Federal versus a União e versus a Agência Nacional de Petróleo. Essas são as instâncias que estão no combate. E também, de outra parte, há entreposto o Estado brasileiro versus a articulação dos pueblos e organizações indígenas do Amapá e norte do Pará, e que aqui encaminha denúncia a esse tribunal. Então são dois complexos de contradições que estão em jogo e que estão desaguando acá nesses dias que nós outros nos debatemos aqui. E de uma maneira muito complicada, não é simples. Então, nesse sentido, assiste-se uma dupla frente de tensão social e conflito, desde abril e maio de 2025, quando do anúncio do leilão de 47 blocos exploratórios de petróleo e gás, marcados para o dia 17 de junho de 2025, e os movimentos sociais versus a União. Assim foi colocada a questão. Então são dois movimentos, duas formas de contradições que se apresentam e tem um ponto de convergência. E nesse sentido é importante não confundir União com Estado, Estado com governo. E muitas vezes, quando falamos, misturamos todas essas categorias que têm sentidos e implicações diferentes. Há uma disputa interna, pública, conhecida entre os aparatos de Estado, que opõem o Ministério Público Federal e a União,
e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e o MPF entrou com ação judicial em 12 de maio de 2025, em que solicitou a suspensão imediata do leilão de todos os blocos de petróleo e gás da quinta oferta permanente de concessão, até que fosse cumprido uma série de medidas previstas na legislação socioambiental, incluso o debate público através da consulta. Então esse é um ponto central para que possamos pensar como trabalhar politicamente. Com isso, o Ministério Público Federal enfatizou que a realização de leilão sem os estudos prévios adequados representa uma grave violação dos direitos fundamentais e uma grave violação de compromissos internacionais, Acordo de Paris, Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho. 5 meses depois disso, em 24 de outubro de 2025, a MPF entrou com um novo recurso no Tribunal Regional Federal para proibir a exploração do petróleo na foz do Amazonas pela Petrobras. O MPF buscou derrubar a autorização concedida pelo IBAMA, concedida pela Agência Nacional de Petróleo, isto em 20 de outubro, e com o seguinte argumento: não pode haver licenciamento dentro do bloco 59, que fica a 500 quilômetros da costa da Foz, não da costa, da Foz, da costa do Oiapoque, 175 quilômetros, sem estudos de impacto climático e avaliação ambiental da área sedimentar e de estudos de componentes indígenas, como se habla em português, não sei como se habla em espanhol. Toda ação tem que ter a rima e tem que ter os componentes chamados indígenas, cimarrones e de outras extrativistas em geral. Se houver, e mirem esta cláusula, se houver vazamento de óleo, corre-se o perigo de colocar em risco ecossistemas únicos, uma vez que esse ecossistema da Foz é um ecossistema único. Então, se houver vazamento, tem uma violação dos compromissos internacionais que interdita imediatamente tudo. Ora, 3 meses depois, ocorre, em 14 de janeiro de 2026, ocorre o vazamento na foz do Amazonas a uma profundidade de 2.700 metros. Foi no mapa de nós, que o colega italiano, ele apresentou uma reta com 1.500 quilômetros. Coloque em profundidade outra situação, na dimensão profunda vão atender 2.700 metros. E assim fazem a operação e vão ver quanto é essa área que está cubada, que está em juego. É simples, não é mais complicado. Então, nesse sentido, a articulação dos povos e organizações indígenas de Amapá e norte do Pará e o Conselho dos Caciques dos Povos Indígenas do Oiapoque, denunciaram o desrespeito à consulta prévia, livre e informada, que também não houve. E em 12 de março desse ano, o MPF recorreu e pediu a suspensão da licença na Foz. Então, há um combate muito forte dentro dos organismos oficiais. Esse é o problema. E não é muito fácil saber aonde se vai com isso. Só aqueles movimentos sociais passaram a exigir também o fim das concessões, a suspensão das concessões petroleiras e passaram a defender um território livre de combustíveis fósseis, como ocorre acá também. Nesse sentido, as violações foram todas elas bem marcadas, e diante desse quadro, não vou repetir todas, estou entregando o material por escrito. Eu sou favorável à condenação da União, do Estado, de seus aparatos, MMA, IBAMA, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, Petrobras, e, sobretudo, das coalizões de interesses petroleiros, que são os grandes empreendimentos. Acá foram mencionados Total, Chevron, pelas grandes empresas que visam prospectar a área do euro, fazendo de cada leilão um local apropriado unicamente para investimentos econômicos. Muitas graças e desculpe.